Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, hoje é dia 28 de setembro, e a gente está aqui mais uma vez reunido, o grupo de conjuntura da UFRJ. Hoje a gente tem a participação do professor Antônio Lixa, e a gente gostaria de ouvi-lo, né, a respeito das novas inquietações que os analistas e os mercados andam tendo em relação à trajetória da, da política monetária aqui no Brasil e também em outros países do mundo, né? Isso diante da evidência global de que estaria havendo a atividade econômica tem se desaquecendo, vem desaquecendo e as taxas de inflação também estão cedendo, né? Os bancos centrais têm sinalizado que talvez a sequência de altas de inflação das taxas de juros tenham chegado ao fim, né? E essa desaceleração, essa combinação, né, de atividade econômica mais baixa com taxas de inflação em trajetória de queda, estaria levando a um novo regime, né, com essa combinação. Então, surgem outras inquietações, na verdade, a respeito da manutenção ou não, né, de taxas de juros tão elevadas e quais são os riscos, né, na manutenção desse tipo de política. Então, Lixa, vamos ver o que você Ok, tem para acrescentar aqui para a gente. obrigado, Viviane. Tá? Então, como a professora Viviane colocou, parece que se em 2022 a gente tinha como grande preocupação o combate à inflação, pelo menos do ponto de vista da política monetária em quase todos os países do mundo, no começo deste ano, 2023, tudo parece indicar de que a inflação começou a ceder, começou a ficar em patamares um pouco mais aceitáveis, e o ciclo de alta de taxa de juros, como o Viviane colocou, parece ter chegado a seu fim. Tá? Espera-se que nos próximos meses, mais de 30 bancos centrais diminuam suas taxas de juros, não? As taxas de juros que eles controlam. Fenômeno que a gente não via desde antes da pandemia. Então, estamos num momento especial em que a inflação já foi um pouco develada e agora é claro que a gente deve ter uma certa persistência em relação aos juros altos, e aí aparecem algumas das perguntas que a Viviane estava insinuando ou levantando, não? Por exemplo, uma pergunta é quanto tempo as taxas de juros ficarão elevadas, não? Qual será a persistência dessa elevação da taxa de juros e quais são os riscos que vêm com elas, não? Um pouco a gente poderia dizer de que temos então agora um mundo novo, diferente do mundo de 2022, um novo regime, como colocou Viviane, e com ela, claro, aparecem preocupações diferentes. Tá? O outro ponto que Viviane destaca também, caracterizando a economia mundial, é uma desaceleração do nível de atividade. Tá? A gente vê isso especialmente na zona do euro. A economia americana está se mostrando muito mais resiliente, da mesma forma que a economia brasileira, não, tem se mostrado bastante resiliente. Sempre pensamos que o nível de atividade, por exemplo, no Brasil, ia crescer menos de 1%, e a economia está crescendo a um patamar de 3% ao ano, tá? O que tem surpreendido todos os analistas. Tá? Então, quando a gente pensa, a pergunta que se faz é quanto tempo as taxas de juros ficarão altas, não? A gente teve a reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, semana passada. Eles mantiveram a taxa de juros, mas o que surpreendeu os analistas e provocou um verdadeiro choque monetário são as expectativas dos membros do comitê, não, do FONC, em relação à persistência da taxa de juros. Tá? E eles
colocaram que praticamente grande parte deles destacaram que ela se manteria alta até o final de 2024, tá? O que significa taxa de juros reais acima da taxa de juros neutra, ou seja, num terreno restritivo, por um período bastante prolongado. Tá? Ainda temos mais de um ano e alguns meses até o final de 2024, então teríamos, claro, e as taxas de juros devem ficar em terrenos reais mais elevados nos próximos meses, porque com taxas de juros nominais constantes e expectativas de inflação se reduzindo, tá? Isso deve levar a aumento da taxa de juros reais, tá? O que afeta as condições financeiras dos mercados. Não? Então, a política monetária vai atuar não só através da taxa de política, mas também em contextos em que as condições financeiras se tornam muito mais restritivas. Tá? Só para dar uma ideia digamos, dar alguns números em relação àquilo que a Viviane colocou. A inflação americana teve um pico o ano passado, em 2022, de 9,1%. Tá? E ela está abaixo de 4%, 3,7% em setembro. Tá? A zona do euro teve um pico um pouco mais elevado, 10,6%. Tá? E ainda não saiu o dado de setembro, mas deve estar por volta de 4,6%. Tá? Então, a gente vê forte desinflação, não? A mesma coisa no caso brasileiro, que teve um pico acima de 12%. Tá? Então, o problema é quanto tempo mais a gente terá, a inflação já caiu bastante, quanto tempo mais a gente terá essas taxas de juros elevadas. Claro, isso vai depender um pouco também da resiliência do nível de atividade, é um pouco que destacam os diretores, os governadores do Federal Reserve, destacam de que a economia americana está se mostrando muito resiliente, especialmente o mercado de trabalho, e por isso que eles têm essa expectativa de juros em um patamar muito elevado durante muito tempo. De qualquer forma, um ponto que é comum em todas as políticas monetárias, todos os bancos centrais, é que todos eles têm políticas discricionárias, tá? Ou como se fala mais de forma mais habitual, todas dependentes dos dados, tá? Vai depender passo a passo, momento a momento, analisando o quanto que vai continuar a queda das taxas de inflação, que medida elas convergem para suas metas, e também o que vai acontecer com o que está acontecendo no mercado de bens, não? O crescimento do nível de atividade, do PIB, o que deve estar acontecendo com a taxa de desemprego no mercado de trabalho. Mas, em consequência, também não existem regras pré-estabelecidas ou normas pré-estabelecidas sobre como será essa redução da taxa de juros. Isso será um pouco, dependerá dos dados, tá? Hoje teve, por exemplo, no Instituto Peterson, em Washington, teve um seminário, uma apresentação do presidente do Federal Reserve de Chicago, Austin Goolsbee, e ele tem um título sugestivo, não? A palestra dele, não? Ou seja, Economia 2023 não é a política monetária de seu avô. Ou seja, um pouco, a gente tem a ideia de que quando a gente pensa política monetária, política anti-inflacionária, a gente supõe que existe um conflito entre inflação e desemprego, tá? E que, em princípio, o principal determinante para reduzir a inflação são as taxas de salários, não? Ou seja, reduzir a inflação salarial, tá? Mas será que isso é necessário? A gente está vendo nos Estados Unidos uma redução do nível de atividade, da inflação, desculpe, da inflação, sem ter uma redução da inflação salarial, tá? Então, a pergunta que o presidente do Federal Reserve de Chicago, ou do governador do Federal Reserve de Chicago, coloca é que é necessário ter uma recessão. Devemos continuar pensando que existe um conflito entre inflação e desemprego, não? Ou como falam os economistas, não? Vamos ter que explorar essa curva de Phillips de curto prazo, tá? Tudo parece indicar que não. Isso que seria
a política monetária de nossos avós, não? Ou seja, pensar a política monetária como se pensava na década de 1960, 1970, tá? Claro que, então, o que um pouco destaca ele é que a gente não deve analisar tanto a evolução dos salários, como podem existir outros indicadores antecedentes que sejam importantes, tá? O mais óbvio, o indicador mais importante que mais segue nos bancos centrais sempre são as expectativas de inflação dos agentes, tá? Esse é o tema central. Mas, por outro lado, existem também o acompanhamento de alguns preços, tá? Nos Estados Unidos é importante o preço ligado a imóveis, a aluguéis, tá? E também muito o preço dos carros, tá? Ainda que o preço dos carros tenha sido muito volátil, não? O preço dos carros subiu 40%, especialmente os carros novos, o ano passado, e agora depois caiu mais 40%, tem mostrado muita volatilidade, tá? Mas um pouco também alguns preços que a gente acostuma acompanhar com o preço dos combustíveis, dos alimentos, parecem não ser também um bom guia sobre o que vai acontecer com a inflação, tá? E cada vez mais os bancos centrais começam a olhar para a produtividade, o que está acontecendo com a produtividade, porque esse choque de produtividade pode provocar choques positivos, reduções de custos e melhoras nos indicadores de inflação. Então, um pouco também a política monetária está mudando um pouco sobre quais são as variáveis macroeconômicas que eles vão olhar. Eu acho que, basicamente, hoje são expectativas e produtividade, tá? Especialmente olhar o que acontece com o produto potencial e a taxa de crescimento do produto potencial e o hiato do produto. Tem uma questão de debate aqui, inclusive no Brasil, não? Um forte debate sobre a estimação do produto potencial do hiato do produto, está no centro da discussão hoje, não? E foi reconhecido pela uma diretora do Banco Central, a Fernanda Guardado, não? Como que a gente tem que revisar algumas dessas estimações, tá? Mas voltando para o tema sobre preocupações de esses juros altos, eu acho que o principal ponto, ou o principal problema deste novo mundo, se os juros caírem muito lentamente, ficarem em um patamar muito elevado, é o problema da estabilidade financeira, tá? Paul Krugman esteve anteontem em São Paulo, num seminário, e destacou esse problema, não? Ou seja, o grande problema de ter juros de forma prolongada, esse problema de afetar ativos financeiros, especialmente tanto ativos de dívida pública e os bônus, como ativos privados, não? Seja ações, seja debêntures, tá? É claro que quando a gente está pensando nesse preço de ativos, a gente tem que tomar cuidado sobre se a queda dos preços dos ativos, por exemplo, uma coisa que está preocupando hoje é a queda do mercado acionário americano, não? Standard Poor's 500 tem caído bastante, não? Em agosto caiu 1,7% e mais no que vai de setembro já caiu 5%. Tudo parece indicar que vai continuar caindo, tá? Ou seja, que as valuations do preço das ações estão um pouco elevadas, não? E que existe um prêmio de risco nas ações, tá? Isso tem levado no mercado americano a que os agentes saiam um pouco das ações e levem para a demanda de títulos públicos, não? Que são demanda de renda fixa, tá? Apesar disso, apesar de esse comportamento, as taxas de juros dos títulos públicos americanos têm crescido, não? Ou seja, apesar de que tem tido uma migração da renda variável para a renda fixa, ainda assim os preços dos títulos públicos têm caído e os juros subidos, não? A taxa de juros dos títulos de 10 anos, que são um pouco a referência, não? Os T-bill, que são um pouco a referência do mercado, está acima de 4,6%, tá? Ao ano, não? Um patamar muito elevado para as referências dos últimos anos e deve continuar subindo nas próximas semanas, tá? E então temos aí algumas preocupações. É claro que
quando a gente vê esse aumento dos juros longos e queda do preço das ações, a gente pode pensar que é um fenômeno temporário associado ao que a gente chama de psicologia de mercado, não? Então, são questões secundárias, questões que não vão ser permanentes, mas temporárias, tá? Mas estão associados a problemas de fundamentos, não? Níveis de dívida muito elevado, tanto pública quanto privado, não? E aí, quando temos problemas de fundamentos, isso sim pode criar choques mais permanentes, tá? Então, uma coisa que não está clara é sobre se essa piora das condições financeiras, aumento dos juros longos, especialmente os títulos públicos, queda de papéis privados, tipo ações, é uma coisa temporária ou permanente, tá? Se for uma coisa mais permanente, não, aí começa a aparecer os problemas de estabilidade financeira a serem colocados, tá? Porque quando a taxa de juros era baixa, especialmente no Europa, Estados Unidos, Japão, tivemos taxas baixas durante mais de uma década, era fácil rolar dívidas, tanto as dívidas públicas como as dívidas privadas eram roladas em um contexto de taxas de juros reais negativas, então a dívida pública num patamar elevado são fáceis de rolar e tal. Mas se as taxas de juros agora se tornam positivas, taxas de juros reais se tornam positivas, e o patamar da dívida, de algumas dívidas públicas ou privadas começam a ser vistas como insustentáveis, começam a aparecer alguns problemas de crises ou questionamentos, tá? Como esse aumento do prêmio de risco nas ações que a gente vê no mercado americano e que os bancos centrais vão ter que prestar atenção, tá? Então, um pouco era esse o ponto que eu gostava mais de destacar, não? Este novo mundo de juros altos, tá? Pode trazer esses problemas de alguma instabilidade financeira se mantiverem as taxas de juros persistentes, não? Por mais tempo, tá? É claro que isso é todo um marco de forte incerteza, não? Porque a gente viu que as taxas de juros reais têm caído de forma estrutural nas últimas décadas. Quando a gente olha as décadas nos Estados Unidos, na Europa, as taxas de juros reais caem. Desde 1940, 50, 60, as taxas de juros reais estão caindo, tá? Se discutia muito na década passada o problema da estagnação secular, com taxas de juros reais muito baixas, ou negativas, no caso, tá? Mas as condições que tínhamos naquela época, na década passada, continuam, não? Então, muitos analistas também pensam de que esse tema dos juros altos vão ser temporários, tá? Vão ser temporários, porque as condições que tivemos na década passada continuam. O que é novo, que me parece novo, é o aumento das dívidas, especialmente da dívida pública. E isso foi provocado basicamente pela pandemia. Tá? A pandemia significou uma mudança no patamar da relação dívida-PIB num conjunto de países, notadamente Estados Unidos, tá? E ter um retorno para a sua média antiga pode ser muito longo e demorado, tá? Então, isso sim é uma novidade, né, nesse marco lá, mais de longo prazo, tá? Então, temos essas incertezas sobre se os juros vão continuar caindo ou não por causa da inflação, os problemas de estabilidade financeira associados a esse novo patamar de dívida e se o tema de juros reais negativos ou nulos, como a gente teve nas últimas décadas, voltaremos a ver ou não nos próximos anos. Tá? São alguns dos temas. Eu tenho mais inquietações e mais incertezas, não mais perguntas, tá? Para serem colocadas que respostas claras. Tá bem, Lixa. Muito interessante muito interessantes as suas colocações. E, de fato, a gente vai ter que aguardar, né, para ver se essas condições vão se manter e quais possíveis desdobramentos, né? Períodos muito longos de juros
baixos, de estabilidade e juros baixos, podem gerar busca por retornos mais arriscados, né, mais arriscados, como a gente teve em outros períodos, e, por outro lado, agora, com taxas reais mais elevadas, a gente tem um crescimento, uma deterioração das condições financeiras potenciais, né, nessas dificuldades de rolagem de dívida, principalmente. Bom, essas são coisas que a gente vai ter que discutir mais para frente, né? Acho que hoje o podcast fica por aqui e a semana que vem a gente volta, né? Tem as questões sobre a renovação a divulgação da PNAD essa semana ainda, e tem a questão da energia, das aumentos do preço do petróleo e as defasagens possíveis que isso pode ocorrer com os preços da política de preços da Petrobras, e as questões de produtividade, como o Lixa falou. Todas essas são questões muito importantes que a gente espera poder tratar nas próximas semanas. Tá ok? Muito obrigado pela audiência e a gente volta semana que vem.